tá? Vamos lá então. Eu já passei por... São 6 casos, 5 casos, né? Porque na verdade são 5 casos com um tipo de espelho. Olha só o lado esquerdo aqui, tá? Eu vou comentar cada um. E um caso só do outro espelho, que às vezes a gente chama de sexto, né? Mas aqui muda, no último aqui muda o espelho. Olha que não é diferente. Por que às vezes, não no primeiro ano, né? Porque também nunca explicamos esse conteúdo para o primeiro ano. Esse é um conteúdo, era um conteúdo exclusivo do segundo ano. Como o ensino médio está mudando, em alguns livros a gente até estuda as duas coisas ao mesmo tempo, que é o desenho de imagens em espelhos, tá? Deixa eu dar uma ampliada nisso aqui, e o desenho de imagem em lentes, né? Por que a gente estuda junto? Porque a classificação, as características da imagem é a mesma, né? É a mesma. Se você colocar um objeto em cima do centro de curvatura, caso 2, por exemplo, num espelho, lá na lente você faz a mesma coisa, coloca o objeto exatamente em cima do centro de curvatura para achar uma imagem semelhante a essa primeira. Então, vamos focar aqui só no lado esquerdo, aqui só no espelho, tá? Bem, no espelho, o que nós fizemos aqui? Deixa eu até tentar esconder aqui, ó, a lente. O que nós fizemos aqui, ó? Primeiro caso, o objeto estava longe, só para dar uma revisão mesmo. Primeiro caso, estava bem distante o objeto. Aí a imagem ficou pequenininha, né, lá de baixo. Que imagem é essa? Bem, ela foi formada pelos próprios raios, tá? Então ela é real. E ela é de cabeça para baixo, ela é invertida. Como toda imagem real é invertida, tá? E ela é menor. Gente, tem questões, tá? De prova, de vestibular, enfim, que dá esse desenho para você aqui, ó, para você identificar, classificar a imagem. Falar se é maior ou menor, falar se é de cabeça para baixo ou não, invertida ou não, falar se é real ou virtual. Isso aqui, ó. Algumas pedem para fazer o cálculo, lógico, te fala qual que é a distância do objeto e pede para você calcular a distância da imagem, né, como eu fiz em todos eles. Tá? Caso contrário, é só isso que cai. Óptica é um assunto que há uma preferência razoável, cai bastante no Enem e não tem um nível de dificuldade, não tem um nível de dificuldade grande como os outros conteúdos que vocês estão estudando. O Enem adora perguntar sobre características de imagem, classificação aqui, cores, que nós já vimos, né, lá no início de óptica, basicamente isso, tá? O segundo caso, nós andamos um pouquinho com o objeto, ó, percebe que a evolução, ó, andamos um pouquinho com o objeto, aí ficamos exatamente no centro de curvatura, tá? Todo raio que sai do centro, gente, do centro, lembra que esse espelho aqui eu tirei ele de uma esfera, né, como se eu tivesse tirado ele de uma esfera. Todo objeto toda luz que sai do centro de uma esfera, ela reflete para o centro mesmo. Por isso que a imagem ficou exatamente no mesmo lugar. Continua sendo real, porque são os próprios raios que vão lá e formam a imagem. Continua sendo de cabeça para baixo, porque toda imagem real é de cabeça para baixo. Só que agora ela está na mesma distância do objeto. Tem o mesmo tamanho, então. Né? Aí, andando. Eu estou sempre andando com o objeto, né? Andando mais um pouquinho com o objeto. A imagem continua real, continua de cabeça para baixo, só que agora ela é maior. Você viu que ela foi aumentando? Ela era pequena, ficou do mesmo tamanho, depois ela aumentou. No quarto caso, ela desapareceu, foi quando o objeto está em cima do foco, não forma imagem, na imagem própria ou imagem no infinito, como você preferir, tá? E o quinto caso e último desse tipo de espelho, que esse aqui é o espelho côncavo, tá? Esse quinto caso aí, deixa eu tirar o convexo daqui. Esse quinto caso aí é o único caso em que a imagem, olha só, antes a imagem estava sempre do mesmo lado do objeto, ó, e de cabeça para baixo. Só mudava o tamanho, ó, à medida que ia passando, ia mudando o tamanho. Desapareceu. Agora que ela é o único caso em que ela não forma do mesmo lado do objeto, ela forma do outro lado. Aí quando ela forma do outro lado em termos de espelho, é um argumento também, não é, né? Eu posso falar que ela é virtual, mas o mais certo de classificar
conceito de imagem virtual é quando você percebe que os raios não se cruzam, os raios que refletem do espelho, e o que é feito é uma projeção para explicar por que a imagem está lá, aparentemente, atrás do espelho. Então, um único caso, que é o quinto, único, de espelho côncavo, tá? Você escondeu o próximo ali, côncavo, é esse aqui, ó. É o único caso em que a imagem é maior. E é formada pelo prolongamento. É o único caso em que ela é virtual. E toda imagem virtual é direta, ó. Não existe imagem virtual de cabeça para baixo. Gente, só com essas informações aí, se eu der uma prova de óptica, né, terceira etapa, se eu não der uma prova de óptica, eu vou ter que dar um simuladinho de óptica, né, para cobrar o conteúdo aí. Prova, eu gosto de cobrar, agora fica complicado, né, o que tradicionalmente era do primeiro ano, né, que eu acho mais importante, que é a parte de gravitação universal, essa parte de energia principalmente, que é a parte tradicionalmente do primeiro ano, tá? Óptica, eu vou fazer alguma atividade na plataforma para vocês colocarem para a gente lá e postar, beleza? Então, vocês viram que esse tipo de espelho não serve para um retrovisor jamais, né? Porque a imagem fica difícil de identificar, ela fica de cabeça para baixo, tem hora que ela fica do tamanho do objeto, tem hora que ela fica maior que o objeto, tem hora que ela desaparece e tem hora que ela fica gigante e virtual. Certo? E único caso do espelho convexo. O único caso do espelho convexo que eu desenhei na última aula aí. Eu coloco o objeto na frente do espelho. Agora eu estou usando o outro lado do espelho, né? Aqui eu usava a parte interna da colher. Né? Da colher aqui. Agora eu estou usando o outro lado. Por isso que eu risquei, eu mudei o risco aqui. Ó. Eu estou usando o outro lado de fora da colher agora. Espelho convexo. Aí, qualquer lugar que eu colocar o objeto aqui, é isso mesmo. Por quê? Porque eu não estou mais do mesmo lado do foco e do centro, como eu estava antes. Né? Antes eu ficava do mesmo lado, ó, do centro e do foco. Ó. Centro, foco. Agora eu não estou mais. Então, antes eu tinha como falar assim, gente, o objeto está antes do centro. Bacana, primeiro caso. O objeto está em cima do centro, segundo caso. O objeto está depois do centro, entre o centro e o foco. Beleza, terceiro caso. Quarto caso, o objeto está no foco, ou seja, não tem imagem. Quinto e último caso, o objeto está depois do foco. Ou entre o foco e o vértice, né? Que é aqui, ó. Tá certo? Desculpa aí. Então, beleza. Aí, o convexo, eu não tenho essas referências. Eu estou na frente do espelho, não estou mais do lado de cá. Então a imagem é sempre a mesma. O objetozinho aqui que faltou, o objeto, a imagem aqui formada do objeto, ela não está nunca de cabeça para baixo. Ela é virtual, ó. Só existem três tipos de imagem virtual. A que você viu hoje no espelho, presumo eu que viu, né? A que você vê no espelho plano, né? No espelho comum da casa da gente, que é uma imagem igual a você, do mesmo tamanho que você. Uma imagem do espelho côncavo, que é essa daqui, o quinto caso, é a única imagem que existe virtual grande é do espelho côncavo, que é o quinto caso. E esse último espelho que só dá esse tipo de imagem, virtual e pequenininha. Tá certo? Serve para alguma coisa esse último espelho? Demais. Serve para o retrovisor, porque sempre que eu vou olhar pelo retrovisor, eu vou ver a imagem de um caminhão pequenininho, sem estar, né, não vai estar de cabeça para baixo, e vai estar fácil de ver. E o caminhão pode aproximar, que eu continuo vendo ele dentro do retrovisor, porque a imagem está pequenininha. É aquele espelho que, chegando lá no colégio, né, que fica perto de Flávia ali, bem no último portão ali, que dá para ver vocês quem está chegando lá na rampa. Beleza? Esse é muito comum, tem em farmácia, tem em corredor de supermercado. É muito comum instalar ele para conseguir enxergar o corredor todo. Então, para você conseguir enxergar um corredor inteiro, é porque a imagem tem que ser pequenininha e virtual. Beleza? Aí eu espero que vocês tenham olhado lá, né? Olhado para a colher lá, olhado o lado de dentro da colher, olhar o lado de fora da colher, para ver o que aconteceu com a sua imagem. Aproximar e afastar para ver o que acontece. Beleza?
Pra você ter uma noção. Tranquilos? Aí depois eu vou falar o que é lente e vou fazer a mesma coisa, todos os casos, só que para lente. Aí esse eu vou desenhar, vocês vão desenhar junto comigo. Beleza? Só que para falar de lente, eu tenho que antes falar sobre o que? Boa pergunta, né? Sobre refração. Né? Porque até o momento eu estava lidando com a luz e a luz estava refletindo, tá certo? Refletindo. Agora eu vou precisar lidar com a luz refratando, tá certo? Aí, quando eu faço isso, eu mudo, porque a sequência ficou diferente no livro de vocês, hein? Corpo Celeste. Eu passo para o livro 3, tá? Quando eu vou falar de refração, eu passo para o livro 3. Aí no livro 3 eu tenho uma palestra que eu quero dar, tá certo? Essa palestra é complicada para o primeiro ano, porque é o seguinte, pelo que eu estou vendo aí, a turma está muito. É lógico que vai demorar um pouquinho para chegar lá. Às vezes o cenário muda, né? Eu estou vendo que a metade da turma está online, a metade está presencial. Então a gente vai estudar a melhor maneira dessa palestra sobre gravitação universal. Beleza? Nós vamos consultar o primeiro ano e vamos conversar com o primeiro ano direitinho. Como não sou eu que vou dar a palestra, posso muito bem ficar no computador, recebendo as dúvidas de quem está em casa e passando para quem está lá dando a palestra no finalzinho. Então não vejo problema ela ser presencial ou ela ser online, não. Não vejo nenhum problema, não. Tá certo? Infelizmente, a parte presencial bacana dela é que às vezes a gente podia observar usando os telescópios e tudo mais, e isso aí é uma coisa que o protocolo do colégio não vai permitir, né, ficar usando os mesmos equipamentos. Então, essa parte experimental a gente deixa para quando for possível. Tá? A gente costumava, inclusive, fazer observação lá do colégio mesmo. Se o dia não mudar, né, não ficar nublado e não aparecer um céuzinho para a gente observar, né? Teve uma vez que a gente teve que ficar observando o centro. Do colégio dava para ver até o que a pessoa estava bebendo lá no centro, né? No mercado ali. Tanta precisão que era. Então vamos lá. Parte de refração. Da luz. O que é isso? Estudamos até agora a reflexão. Tá certo? Reflexão. Talvez na próxima aula a gente já está até desenhando algumas imagens aí. Beleza? Então, reflexão da luz, que era a capacidade que a luz tinha de refletir. Então, ela reflete de forma organizada, bonitinha, igual nós estávamos vendo lá nos espelhos, né? Quando a superfície é bonitinha, né? Quando a superfície é toda irregular, vai refletir de forma difusa, né? Espalhar para tudo que é lado, sem nitidão, sem foco. E refração é a capacidade que a luz tem de conseguir mudar de meio. Tá? O que é isso? É simplesmente conseguir enxergar alguma coisa no fundo de uma piscina, por exemplo. Enxergar o fundo do copo com água é uma refração. Né? Quando você está tentando olhar alguma coisa dentro de uma vitrine, de uma loja, é refração, porque a luz vai ter que passar pelo vidro. Né? Então, esse fenômeno está muito presente na vida da gente. O reflexão nem se fala. Tudo que eu enxergo é graças ao princípio de reflexão. Não só reflexão, porque quando chega nos meus olhos, para a luz entrar nos meus olhos, né, e chegar e formar a imagem de tudo que eu estou vendo à minha volta, a luz precisa, quando chegar nos olhos, sofrer refração, que é conseguir entrar nos meus olhos aqui. Então esse fenômeno de reflexão e refração são essenciais para o processo de visão. Né? Então refração é essa capacidade que a luz tem. Só que quando ela sofre refração, muda algumas características. Tá? A velocidade com que a luz propaga no ar é diferente da velocidade que ela propaga no
na água, tá? Tem até como a gente calcular, não é difícil calcular a velocidade da luz, não é difícil calcular, é até agradável calcular a velocidade da luz, só que envolve uns conceitos um pouco mais elaborados que fogem um pouquinho da óptica e caem um pouquinho em ondas. E ondas não é um assunto de nenhum momento do primeiro ano. Então a gente precisaria de um conceitozinho melhor de ondas. Mas quando eu falo agradável, por incrível que pareça, eu falo que tudo em física é agradável, né? Mas dessa vez eu estou falando muito, muito sério. A gente usa chocolate e micro-ondas para calcular a velocidade da luz, né? E a gente coloca uma barra de chocolate dentro do micro-ondas e deixa ligado durante é, 30 segundinhos. É uma barra de pelo menos uns 15, 20 centímetros de comprimento. Tem que ser uma barrinha grande, uns 15, 20 centímetros de comprimento. Só que aí as marcas que vão sair no chocolate, depois de ficar 30 segundos no micro-ondas, exige um pouco mais de conhecimento além de óptica, que é o que a gente está estudando agora, né? Mas o processo em si para determinar a velocidade da luz, porque a micro-ondas, né, que deu o nome ao aparelho aí, é um tipo de luz, né? Então, você calcular a velocidade das micro-ondas, né, que é a energia que está dentro do micro-ondas lá, é a mesma velocidade da luz no ar, né, ou no vácuo, né? No ar ou no vácuo. Agora, quando muda de meio, né, essa velocidade muda um pouquinho, tá? O que não pode mudar, que tem um pouquinho a ver com ondas, mas eu vou desrespeitar isso porque o Enem não está respeitando. Ele mistura muito e faz isso muito bem feito, mistura muito óptica com ondas. Então, um pouquinho de ondas dá para falar. Até mesmo porque eu vou falar quase nada. Frequência. Frequência, é uma cor amarela, Carlos. É a frequência do amarelo. A frequência é como se fosse a identidade daquela cor, né? Cada cor do arco-íris lá tem uma frequência diferente, uma forma de oscilar, né, diferente, característica. Então, quando a única coisa que não muda na refração é a frequência. Mudar a frequência, gente, seria o quê? Se eu estou usando uma lanterna de luz amarela, acendo ela lá e vou incidir essa luz amarela sobre a superfície da água, tá? O que acontece? Lá no fundo, se você for uma piscina, se você estiver mergulhando, você não vai enxergar nada diferente de amarelo. Quando passar do ar para a água, não vai mudar de cor. Mudar de cor significaria o quê? Mudar a frequência. Isso não faz sentido. Então, a única coisa que não muda aqui na refração é a frequência. Velocidade muda e outras características mudam sim. Tá? Ô, gente, isso aqui alguém já colocou de curiosidade, né? Tem no livro de vocês lá, com certeza. Um lápis dentro da água, com um copo ou uma caneta, né? Para não estragar a madeira do lápis. Uma caneta, né? Pega um copo, põe água, põe a caneta. A impressão que você tem é que a caneta está quebrada, não tá? A imagem da caneta faz esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque a luz que sai lá de dentro da água, né, da caneta, senão não enxerga a caneta, desvia. Então eu tenho a sensação que parece que a caneta está torta. E não é, obviamente, né? É só uma ilusão, né? Devido ao processo de refração. Tranquilos? Ô Carlos, Fala, amigão. a densidade, pode ser atmosférica ou d'água, sei lá, ela consegue interferir no trajeto da luz? Oficialmente, não. Tá? Por que sim, oficialmente não? O que eu vou apresentar logo logo aqui é o seguinte. O que muda, a gente sabe que a densidade mudou. A densidade aqui do ar é uma, né? E aqui a densidade da água é outra. Mas a gente não tem nenhuma relação matemática que fala que esse desvio ocorre devido a essa densidade. O que a gente tem, que a gente chama de índice de refração, que é tranquilo para medir também, isso aí talvez a gente meça assim, né? Ou pelo menos né, faremos isso, né, podemos, né? Fazer uma demonstração, né? Às vezes que não dá para fazer um experimento e cada um ter o seu equipamento, eu faço uma demonstração
em sala de aula, quem tiver em casa dá para acompanhar. Que é calcular o índice de refração da água, ou do vidro, ou de qualquer outro material. Vamos usar da água, que é mais fácil. O que é esse índice de refração? O que aconteceu aqui? Teve um desvio, tá? Que eu vou mostrar melhor na próxima aula, que essa daqui está quase acabando. Teve um desvio da luz. Então, o índice de refração, né, ele é a relação entre a velocidade da luz, esse Czinho aqui, ó, é a velocidade da luz. Só que no vácuo ou no ar, tá? Que é os 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou se fosse metro, eu prefiro em quilômetros por hora, a gente tem uma noção melhor, né? Se for em metros por segundo, eu vou até usar uma potência de 10, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas aqui já dá para ter uma noção, 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade absurda. Então, é a relação entre a velocidade da luz no ar, ou no vácuo, que é a mesma coisa, e no meio. Então, no meio, que é a água, a velocidade muda. Então, esse índice de refração, ele fala da relação, né, da velocidade da luz no ar ou no vácuo, comparado com o meio, ou vidro, ou a água, óleo, o que for, tá? Aí eu vou comentar na próxima aula que, coincidentemente, tudo que tem maior densidade, como no caso aqui da água, tem maior índice de refração. Mas não tem nenhuma fórmula ou relação matemática que relaciona índice de refração com densidade. Mas tudo que tem uma densidade maior do que o ar apresenta um índice de refração maior do que o ar. O índice de refração do ar é 1, ou do vácuo. O índice de refração da água é em torno de 1,33. Do vidro é próximo disso e vai variando. Óleo deve ser maior. Então, que é uma forma de mostrar que quando você for calcular a velocidade da água no meio, só trocar de lugar aqui, é a velocidade da luz dividido por um determinado número. Ou seja, está falando que a velocidade da luz vai cair, vai diminuir naquele meio diferente lá. Beleza? Mas fica para a próxima aula. Ok? Até mais, galera.